Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia de Marte. A Lua está em Virgem. É um dia aí da gente fazer coisas, da gente revisar coisas, da gente ver aí o que precisa ser feito, sabe? Um dia de foco. Apesar de ser um dia de foco, ele é mais ou menos de foco, porque a Lua agora de manhã faz uma quadratura com o Sol em Gêmeos, que pode trazer alguma dispersão aí no dia, alguém que fala alguma coisa e você se distrai com algo, mas assim, é meio isso. A Lua em Virgem tem essa natureza de ser, não a Lua em Virgem especialmente, né? Mas Virgem é um signo que gosta muito dessa ideia de ser útil, de realizar. Então, se você está precisando fazer alguma coisa, hoje pode ser um bom dia, mesmo tendo a chance de alguma dispersão. Quando que a gente não tem alguma dispersão, né? Eu, pelo menos, infelizmente, tenho sempre. Sou uma pessoa muito distraída. E aí, fora isso, tanto Virgem quanto Gêmeos são dois signos governados pelo mesmo planeta, que é o planeta Mercúrio. E esse está lá em Touro. Então tá dando aí um chão para essas variações todas aí. Então assim, tenta respirar fundo, manter seu foco aí nas coisas que você tem que fazer e lembrar que as coisas têm o tempo delas, né? O Touro é um signo que ele traz essa ideia, né? Da gente regando todo dia para a coisa crescer, para a coisa florescer. Então, assim, tente não ser tão suscetível à pressa alheia, ao movimento alheio, porque tá mó corre, né? Tem uma pressão da gente mesmo com a gente, lá fora. Então, assim, tentar manter conectado com você mesmo, se você conseguir, é a melhor pedida para hoje. Eu vou hoje de Tarô de Marcélia de Gedodal e só falando, né? Falei bastante da Lua Crescente lá no podcast Céu da Semana, da Deezer. Se você quiser ouvir lá, é gratuito. Então, vamos lá. Xararam. Tirar uma carta para nós. O Mago, que bom! Então, assim, pra gente ir levando, o Mago já tá falando que dá sim para fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas pra gente ir levando aí, usando os nossos instrumentos, as coisas que a gente tem disponíveis e vendo o que dá para fazer, assim, sabe? Sem esquentar muito a cabeça. Aqui temos o Papa, olhando para o outro lado, vamos ver quem vem? Olha, aquela moça vai me dar parabéns, que eu tô tirando uma carta de cada lugar. Ixi, e a Imperatriz também tá olhando para cá. Eu não resisto, vou fazer uma coisa que às vezes dá problema. Para quem que a Imperatriz está olhando? Ixi, para a Morte. Só que a Morte também tá olhando para lá. Gente, tá todo mundo olhando para lá? Para a Lua, a Morte está olhando. E o Mago tá olhando para o Eremita. Gente, o Eremita tá olhando para algum lugar também. Não devia ter feito isso, agora já foi. Tá olhando para a Justiça. Bom, então tá, eu vou ler o núcleo do jogo, que esse que é o jogo importante em primeiro lugar, né? Então o conselho de hoje é pra gente ir fazendo do jeito que dá, do jeito que é possível, e lembrar que a gente sabe fazer as coisas, né? O Papa tá olhando aqui para a Imperatriz, então tem um lugar, parece que ele tá olhando mais para concentração do que para dispersão, né? Então fala de talvez a gente lembrar que a gente sabe? E às vezes quando a gente tá meio mago, que é quase sempre, pelo menos, sei lá, eu acho, a gente esquece que a gente sabe fazer as coisas. Então a gente se perde nas nossas próprias preocupações, nos próprios devaneios, né? Então é meio assim, repara. E também repara que talvez seja possível ser um pouco mais flexível aqui do que a Imperatriz, né? O Papa olha para a Imperatriz e não olha para o Mago. Se a gente for olhar esse jogão gigantesco que eu fiz, o Mago tá olhando aqui para o Eremita e para a Justiça. Parece que ele olha para ou para como era antes, ou ele olha para um tempo, ele olha para um tempo que busca uma ordem e uma perfeição, em vez de olhar para isso, assim, ou falar com quem sabe, ou lembrar das coisas que ele mesmo sabe, dá a impressão que ele se perde um pouco a não procurar ajuda. E às vezes acontece isso, né? A gente não procura ajuda e as coisas dão muito mais trabalho.
E a imperatriz aqui também vacila, porque, na minha opinião, né? Porque ela olha para a morte ao invés de olhar para o Papa. Então, assim, o Papa, que é uma figura que tem tanto conhecimento e está aqui aparentemente bem disponível, que afinal de contas as pessoas estão aqui para falar com ele, ninguém está usando o Papa. E às vezes a gente faz isso na vida. A gente não usa os recursos que a gente tem. A gente não fala com as pessoas que a gente pode falar para pedir nenhum tipo de ajuda. Então acho que essa também é uma outra mensagem que vem desse jogo, assim, que às vezes algo que talvez ajudasse bastante, que é pegar uma orientação, seja com alguém do ponto de vista da nossa vida pessoal ou prática, sei lá, você quer alugar um apartamento, falar com o corretor, a gente não olha para o especialista, a gente fica olhando para outras coisas, enfim, para questões nossas, assim, e às vezes um Papa nos ajudaria aí a ter um norte, né? Então, assim, procure seu Papa, vai levando aí o dia e vamos considerar só esse jogo principal, porque esse mesmo foi o jogo e esse jogo tá bom, certo? Então hoje é um dia para a gente se virar com os nossos instrumentos, lembrar das coisas que a gente sabe, ou consultar as pessoas e ficar no nosso lugar de imperador, de imperatriz, né? Na verdade, lembrando que a gente sabe fazer as coisas, mas nem sempre tudo depende de nós, tá certo? É isso, gente. Um beijo, bom dia!